Bom, gente, então agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês o algoritmo Camins, que é um algoritmo da classe de algoritmos de clusterização por particionamento, e é um dos algoritmos mais básicos de clusterização, e ele tem uma série de variações, mas a gente vai ver o original, que é o mais simples, e no final do vídeo eu mostro para vocês uma heurística para deixar esse algoritmo um pouquinho mais robusto. Bom, então esse é o algoritmo clássico, né? E ele está explicado aqui nesse slide em termos de uma representação gráfica. Então, nesse algoritmo, a primeira coisa que a gente tem que determinar é quantos grupos a gente quer. Ele se chama Camins, mas algumas pessoas também chamam de semins. E esse K ou esse C, na realidade, é um parâmetro que nós temos que determinar, dizendo quantos grupos a gente quer que o algoritmo encontre nos nossos dados. Bom, uma vez que a gente determinou quantos grupos, aqui, na realidade aqui está escrito agrupamentos, mas na realidade não é agrupamentos, tá? É grupos. Eu vou arrumar isso depois, quando eu mexer nesses slides. Então, uma vez que a gente estabeleceu o número de grupos que a gente quer, então, na realidade, a gente está determinando, a gente está criando um conjunto de vetores. Então, eu vou ter, se eu quiser 4 grupos, ou melhor, vou usar o exemplo aqui da figura. Se eu quiser 3 grupos, eu vou criar 3 variáveis que serão vetores, e esses vetores vão ser chamados de protótipos. Já vou explicar por quê. Cada vetor protótipo vai estar associado a uma representação de um grupo no conjunto de dados e, portanto, ele tem que residir no espaço dos reais P, assim como os dados do conjunto de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é esses 3 vetores que eu vou criar, eles têm a mesma dimensão dos dados, do conjunto de dados que a gente está submetendo ao algoritmo de clusterização. Bom, e aí a gente vai usar uma matriz para fazer uma representação, eu explico isso depois na parte de formalização. Bom, então a gente sabe que a gente vai ter protótipos, e que esses protótipos são vetores, e que esses vetores estão no mesmo espaço dimensional do nosso conjunto de dados. Então, vamos olhar aqui para esse exemplo. Eu não consigo... consigo. Vamos olhar aqui para esse exemplo. O que a gente tem aqui? A gente vai ter a seguinte situação. Os círculos são os nossos dados. Esses pontos, vamos chamar de pontos, são os nossos dados. Os dados estão no espaço vetorial de 2 dimensões, por isso que a gente consegue plotar aqui. Então, o dado tem a dimensão x e o dado tem a dimensão y, ou a gente pode chamar de dimensão x1, dimensão x2, tá? E eles estão espalhados aqui no espaço vetorial. Bom, aí a gente pode ver aqui que nós temos uma cruz embaixo desse dado, uma cruz embaixo deste outro dado e uma cruz embaixo deste outro dado. Essas 3 cruzes são os nossos vetores protótipos. Vejam que, como é uma cruz, ela também tem o x1 e o x2, ou ela tem a coordenada x e a coordenada y. Então, é isso que significa esses vetores residirem no espaço de RP. Na realidade, eles são iguais, em termos de estrutura, eles são iguais aos pontos do conjunto de dados, tá? Como se nós tivéssemos criado 3 novos pontos
no nosso espaço. São 3 pontos artificiais. Bom, então o que a gente faz com esses dados e com esses pontos para implementar o algoritmo Caminhos? A primeira coisa que eu vou fazer no algoritmo, né, eu determinei o número de grupos que eu quero, portanto, o número de vetores protótipos, e aí eu vou inicializar esses vetores. Esses vetores, eles podem ser inicializados de várias formas. Uma delas é, aleatoriamente, eu escolho as coordenadas desses 3 vetores. Então, é como se eu posicionasse esse vetor aleatoriamente num local no meu espaço de 2 dimensões. No caso desse exemplo aqui, que eu tirei do livro do Henry Camber, ele está escolhendo aleatoriamente um dos pontos do meu conjunto de dados para ser o local, né? O local onde está o ponto que ele aleatoriamente escolheu vai ser o local em que eu vou inicializar o protótipo. Então, é como se eu colocasse o protótipo em cima de um ponto. Escolho aleatoriamente o segundo ponto e posiciono o protótipo ali. Escolho aleatoriamente o terceiro ponto, posiciono o protótipo ali. Posicionar ali significa valorar a dimensão, a coordenada x1 e a coordenada x2 com os valores que fazem com que o ponto seja plotado ali naquele, posicionado ou plotado ali naquele local do espaço. Muito bem, inicializei os meus 3 protótipos. Agora, eu passo para a segunda parte do algoritmo. Na segunda parte, o que nós vamos assumir é que esse protótipo é um ponto que representa vários dados do meu conjunto de dados. Mas ele representa esses dados por quê? Ele representa porque ele é considerado ser similar aos dados. Ok, mas como eu vou saber se essa similaridade que é assumida vai satisfazer ao que eu quero, que é criar grupos? Bom, então, na realidade, o que a gente faz a gente verifica para cada ponto do conjunto de dados qual é o vetor protótipo que está mais próximo dele. Porque o vetor protótipo mais próximo dele é o vetor protótipo mais parecido com ele. Então, eu vou iterar no conjunto de dados, vou passar por todos os conjuntos de dados, todos os dados do conjunto, e para cada dado do conjunto eu vou fazer qual é a distância desse dado para esse protótipo? Qual é a distância desse dado para esse protótipo? E qual é a distância deste dado para este protótipo aqui? Calculo essas 3 distâncias e verifico qual é a menor. Nesse caso aqui, o protótipo mais próximo, ou que tem a menor distância para esse dado, é este aqui. Então, eu vou dizer que este dado pertence ao grupo representado por este protótipo. Bom, fazendo isso para todos os dados, eu vou conseguir essa configuração que está tracejada aqui como sendo o delimitador dos pontos que pertencem ou que foram alocados no grupo de dados representado por este protótipo. Essa outra elipse tracejada aqui delimita o subconjunto de pontos que foi alocado para esse protótipo aqui, está mais próximo desse. E a mesma coisa essa outra elipse. Bom, então, nesse ponto do algoritmo, nós já teríamos o que nós poderíamos chamar de um agrupamento, que aleatoriamente, os protótipos foram escolhidos, posicionados, e cada um dos dados foi alocado a um grupo representado pelo protótipo mais similar a ele. Então, nós teríamos aqui uma solução. Só que essa solução, ela é uma solução que precisa ser refinada, porque ela está baseada numa inicialização aleatória dos protótipos. Então, nós vamos refinar essa solução. Como?
A primeira coisa a ser feita é, muito bem, então esse grupo aqui de dados é representado por essa cruz que está posicionada aqui. Mas, será que ela representa bem todos os elementos que estão alocados nesse grupo? Talvez ela possa representar de uma maneira mais balanceada e mais igualitária os elementos que pertencem a esse grupo. De que forma? Se eu deslocar o protótipo para uma região em que ele vai ser similar a todos os dados desse grupo, numa proporção parecida, não é numa mesma não, mas numa proporção mais justa. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos a média desses vetores que está dentro desse grupo, e a média vai ser alguma coisa mais ou menos aqui, e a gente desloca esse protótipo para esta média. Note que ele vai ficar mais longe desse dado aqui, que ele atualmente ele está mais próximo, mas ele vai ficar mais perto de outros que agora ele está muito longe. Então, o que a gente está fazendo é moldando esse vetor protótipo para ele ser um representante médio de todos os elementos que estão nesse grupo. Então, esse protótipo aqui vai ser deslocado aqui para o meio, esse protótipo vai ser deslocado aqui para o meio, e esse protótipo vai ser deslocado aqui para o meio. Agora, notem que a gente faz uma média. Então, ele não fica exatamente no centro dessa elipse desenhada aqui. Ele fica numa posição média em relação a todos os elementos. Então, se eu tenho muitos elementos de um lado e poucos elementos do outro, a média vai ser puxada para esse lado que tem mais elementos. Então, o protótipo vai ser localizado aqui um pouquinho mais perto dessa densidade de pontos aqui que é maior, quer dizer, tem mais pontos, do que dessa aqui que é menor, certo? E vai ficar mais ou menos como está na segunda figura. Então, ela ficou deslocada aqui para o centro desses grupos, tá? Muito bem. Só que eu desloquei os protótipos. Então, agora, eu não tenho nenhuma garantia de que, por exemplo, todos esses elementos aqui estão mais próximos deste protótipo deslocado do que do outro deslocado. Então, se eu mudei o protótipo de lugar, a relação entre o protótipo e os pontos muda. Se essa relação muda, então eu tenho que reorganizar os meus pontos em relação ao protótipo. Então, o algoritmo agora começa a iterar. Então, de novo, o que vai fazer? Vai calcular a distância dos pontos para todos os protótipos. E cada ponto vai ser alocado ao grupo representado pelo protótipo mais próximo dele. Então, essa baguncinha aqui de tracejados significa que o tracejado antigo mudou, agora atualmente ele é diferente. Então, o que a gente tem aqui de mudança? Este dado aqui, ó, ele, na primeira iteração, ele pertencia ao protótipo mais à esquerda, né? Agora, ele não está mais pertencendo ao grupo do protótipo mais à esquerda, ele está pertencendo ao grupo do protótipo mais à direita, porque agora ele está mais próximo deste aqui. Ok, então eu reorganizei os elementos. E aí vocês já estão pensando no looping, né? Se nós reorganizamos os elementos dentro dos grupos, o centroide, os protótipos desse grupo, agora eles não estão mais representando de forma adequada os elementos daquele grupo. Eu tenho que centralizar novamente, colocar esse protótipo na média novamente. Ok. Se eu mudo o protótipo de lugar, eu tenho que reorganizar os elementos. Se eu reorganizo os elementos e alguns elementos mudam de grupo, eu tenho que ajustar os protótipos. E eu vou ficar nesse looping
até uma condição de parada. Tá? E qual vai ser essa condição de parada? A condição de parada que a gente costuma usar, ou melhor, a condição de parada mais óbvia é número de iterações. Então, eu vou fazer isso por X iterações. Tá, mas essa é a mais inteligente? Não, essa não é a mais inteligente. E o que a gente pode usar é, se eu chegar num ponto em que o protótipo, quando eu recalculo o posicionamento desse protótipo, ele não muda de lugar, isso significa que da iteração anterior para a atual, não houve mudança na alocação dos elementos para cada um dos protótipos, para cada um dos grupos. Então, a gente pode parar o algoritmo quando? Quando a gente recalcula o protótipo, centraliza ele, e ele, na realidade, não muda de lugar. Mas, eventualmente, dependendo dos dados que a gente tem, como eles estão dispostos, esse protótipo nunca para, ele sempre muda. E só que, com a organização dos dados, cada vez ele vai dando passos, os protótipos vão mudando menos, dando passos, deslocamentos menores. Então, a gente pode definir também um número, um valor que a gente chama de erro, que é o quanto a gente vai permitir, tolerar que os protótipos se desloquem. Então, se esses protótipos se deslocarem muito pouco, a gente pode dizer que chegamos em uma estabilização dos protótipos que está adequada para o nosso problema. Bom, essa condição de parada mais comum que a gente usa. O problema nessa condição de parada é determinar esse valor de tolerância. Esse valor de tolerância vai ser determinado empiricamente, né? Quer dizer, por experimentação. Tá? Em alguns momentos aqui da minha fala, eu troquei a palavra protótipo pela palavra centroide, porque centroide também é uma nomenclatura usada para esses vetores que representam os grupos. Como a gente está calculando a média dos elementos, a gente está centralizando o protótipo na média dos... A gente está centralizando, não, desculpa, a gente está posicionando o centroide na média dos dados que ele representa, e a gente pode chamar isso de centroide. Tá? Então, esse é o looping do algoritmo Camis. Ao final, quando a gente atinge o critério de parada, a gente vai ter esses carinhas aqui posicionados e a gente vai saber quais são os elementos que estão próximos a ele. E como são elementos que estão próximos a ele, são elementos parecidos com ele. E como estão todos próximos ao mesmo centroide ou ao mesmo protótipo, nós podemos dizer que eles são mais parecidos entre si do que eles se parecem com um outro elemento de um outro grupo. Os elementos do outro grupo são mais parecidos entre si do que são parecidos com os elementos do outro grupo e assim por diante. Bom, por que chamamos esses carinhas aqui de protótipo? Então, é como se nós estivéssemos dizendo que ele é um dado artificial, criado por nós, que tem as características que resumem ou representam todos os elementos, todos os dados que estão associados a ele. Então, nós podemos dizer que ele é capaz de representar este grupo, ele é um protótipo, ele é um modelo que indica a formação desse grupo aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso dispensar todo o meu conjunto de dados, desconsiderar todos esses dados aqui, né, todos eles, e ficar apenas com os vetores que representam esses dados. Então, eu vou ter 3 vetores, cada um é parecido com um subgrupo de dados e, portanto, representa esses dados.
Vocês se lembram que eu exemplifiquei uma vez o problema de clusterização como sendo o problema de encontrar perfis, e eu dei o exemplo de clientes de uma loja de e-commerce, por exemplo. Então, qual é o perfil dos clientes? O perfil deles é representado por clientes protótipos. E aí, um analista de negócios, ele pode analisar as características desse cliente protótipo e saber que os clientes que estão próximos a ele são clientes que têm características muito similares a ele. Analisando as características desse cliente protótipo, ele consegue, por exemplo, determinar a melhor campanha de marketing que poderia atingir esse protótipo e, portanto, atingir todos os elementos que são todos os clientes que são parecidos com ele. Então, essa é a ideia geral de clusterização representada no algoritmo K-means. Tá? Bom, agora aqui, nos próximos slides, eu tenho a formalização do processo que está implementado nesse algoritmo. Então, esse processo é um processo de minimização das distâncias entre os protótipos e os dados. Por que minimização das distâncias? Porque quando eu associo um dado a um protótipo, eu só faço isso se esse dado for, se esse protótipo for o mais próximo deste dado. Portanto, eu estou minimizando a distância entre dados e protótipos. Ao fazer isso iterativamente, como eu mudo o protótipo de lugar, eu tenho que verificar de novo quais são os dados que são mais próximos a ele, e com o passar das iterações eu vou refinando essa minimização dessas distâncias, até que o processo se estabiliza, certo? Estabiliza quando o protótipo para de mudar de lugar. Aqui eu tenho a formalização desse problema de minimização. Então, olha só, essa parte da fórmula, esse D em diante, representa a distância entre um protótipo CI, e um dado XJ. Então, D de CI XJ é a distância entre o dado XJ e o centro ou protótipo CI. Certo? Esse U e J, ele é um elemento de uma matriz, que a gente já vai ver qual é, que pode assumir 0 ou pode assumir 1. Se esse elemento assumir 1, significa que ele está indicando que o protótipo CI é o mais próximo do dado XJ e, portanto, o dado XJ pertence ao grupo do protótipo CI. Se esse elemento aqui for 0, então significa que o dado XJ não pertence ao grupo CI. E onde é que está essa questão do processo de minimização? É porque eu tenho que encontrar os valores desses U e J, que estão dentro de uma matriz, que fazem com que a somatória, desculpe, é aqui que eu tenho que marcar, a somatória de todas as distâncias entre o dado e o seu protótipo seja a menor possível. Então, na realidade, esse é o problema definido para o K-means, que é minimize a distância entre o dado e o seu protótipo. É isso que eu preciso fazer. Então, encontre a matriz indicadora, que me indique qual X pertence a qual C e minimize a somatória de todas as distâncias. Esse é o problema. O processo iterativo que eu mostrei para vocês aqui nessa figura é um jeito de resolver aquele problema. Então, eu vou fazendo esse processo iterativo e isso vai fazer com que o dado fique no grupo do protótipo mais próximo a ele, portanto, eu estou minimizando as distâncias entre os dados e os protótipos, portanto, e os seus protótipos, e, portanto, minimizando a somatória das distâncias em geral.
Ok. Bom, e agora essa tal dessa matriz indicadora, como que ela é criada? Então, eu tenho aqui a matriz 1, que é o H, que é a matriz indicadora. Essa matriz tem N linhas e essa matriz tem N colunas e C linhas. Então, cada linha dessa matriz representa um grupo. Cada coluna dessa matriz representa um dado. E eu preciso distribuir zeros e uns aqui de forma a minimizar a distância entre o X e o seu C. Então, se eu tiver 1 na posição, deixa eu pegar outra posição melhor aqui. Se eu tiver 1 na posição 1, 2, significa que o dado 2 pertence ao cluster 1. Se eu tiver 0 na posição UN, significa que o dado N não pertence ao cluster 1. E aí, essa matriz vai ser a indicadora de quem pertence a qual grupo. Como que nós preenchemos essa matriz? Fazendo este processo iterativo aqui de trás. Muito bem. Esse processo de minimizar as distâncias preenchendo essa matriz, de acordo com esse processo que eu expliquei para vocês nesse slide, no slide 12, esse processo ele tem restrições. 2 restrições. Que restrições são essas? Então, a primeira, restrição 1, garantindo, essa restrição aqui, garantindo que a soma das pertinências de um dado J a todos os grupos em C seja igual a 1. Ou seja, cada coluna da matriz de partição deve possuir o valor 1 em uma e somente uma célula. Então, se eu vier aqui na matriz de partição, veja a coluna, imagine a coluna do dado N. Então, a coluna do dado N só pode assumir o valor 1 em uma única linha, porque o dado N, ele só pode pertencer a um grupo. Então, se a coluna N está preenchida com 1 na linha 2, significando que o dado N pertence ao grupo 2, o e N, o 3N, o 4N, o CN, todos têm que estar com 0. Isso é garantido pelo nosso algoritmo iterativo. Por quê? Porque aqui no algoritmo iterativo, a gente escolhe apenas um protótipo para ser o protótipo que vai representar o dado. O dado vai pertencer ao grupo do protótipo mais próximo, ponto. Então, eu estou garantindo que eu vou pôr 1 em apenas uma linha para cada coluna. Ok. Outra coisa que nós gostaríamos de garantir é a restrição 2. Essa restrição aqui, tal que cada linha da matriz de partição deve possuir o valor 1 em pelo menos uma célula. Então, o que significa isso? Significa que essa linha aqui do cluster 1 deveria ter pelo menos uma célula preenchida com 1. Pode ter mais de uma célula preenchida com 1? Pode, porque daí significa que o grupo 1 possui vários dados. Mas eu gostaria que pelo menos um elemento, um dado, estivesse associado ao grupo 1. Pelo menos um ao grupo 2 e assim por diante. Essa é uma restrição que o procedimento que eu expliquei para vocês lá no slide 12 não garante. Embora pareça aqui no slide 12 que está tudo ocorrendo bem, porque tem 3 protótipos e cada protótipo tem alguns elementos associados a ele, o que significa que então há pelo menos um dado que pertence a ele, isso não necessariamente vai acontecer em todos os casos. Eu tenho um slide mais para frente que talvez eu consiga explicar para vocês porque que isso nem sempre vai acontecer.
tá? Mas é uma restrição desejável, mas ela não é garantida por esse procedimento padrão do CMINS, ou CAMINS. Outros procedimentos e outros algoritmos podem garantir isso. O CAMINS, do jeito que a gente está vendo na sua forma básica, não garante. Muito bem. E aí, esse slide aqui, ele está mostrando o processo que a gente itera para atender a minimização desse problema, garantindo a restrição 1 e, eventualmente, satisfazendo a restrição 2. Essa formalização aqui, ela é exatamente igual ao processo iterativo que eu expliquei para vocês lá no slide 12. O que ela quer dizer? Existe a inicialização dos protótipos, né? E aí, a partir da inicialização dos protótipos, eu atualizo a matriz indicadora, que significa o quê? A célula IJ vai receber 1. Quando que a célula IJ pode receber 1? Quando a distância entre o dado J e o protótipo I é a mínima. Então, se fosse aqui o 1,3, o que eu estaria dizendo? Eu estaria dizendo que a célula U13 recebe 1 se o dado 3 está... se o dado 3 tem como protótipo mais próximo o protótipo 1. Essa argmin aqui quer dizer, encontre o centroide, né, entre todos os centroides que você tem, do 1 até o C, encontre aquele que minimiza a distância, ou seja, encontre aquele que tem a distância mínima para o dado. Se isso não acontece, essa célulazinha UIJ recebe 0. Então, aqui eu estou fazendo exatamente o processo de calcular as distâncias dos dados para os protótipos e decidir associar os dados a um protótipo, tá? Cada dado ao seu protótipo. E essa segunda parte é atualização do conjunto de protótipos. Então, aqui o que eu tenho eu vou somar, para todos os dados, eu vou somar o vetor desses dados, fazendo somatória, soma ponto a ponto de vetor, tá? Então, eu vou somar o vetor se aqui a matriz indicar que esse dado pertence a esse protótipo. Então, se o dado J pertence ao protótipo I, a célula UIJ está valorada com 1. 1 vezes um vetor dá o próprio vetor e eu vou somar o vetor no meu acumulador. Se o dado J não pertence ao cluster ou ao protótipo I, então a célula UIJ está valorada com 0. 0 vezes o vetor vai dar um vetor de zeros. Quando eu somar esse vetor de zeros no meu acumulador, eu não estou somando nada. Então, aqui eu estou fazendo a soma de todos os vetores que pertencem ao grupo I, e depois eu estou dividindo pela quantidade de vetores que eu tenho associado ao protótipo I, tá? Para achar a média. Então, se eu somei 10 vetores, eu vou dividir por 10. Se eu somei 15 vetores, eu vou dividir por 15. É claro, eu estou considerando na realidade que eu estou somando N vetores e dividindo por N, certo? Mas vários desses N vetores foram zerados na somatória. Então, por isso que eu considero aqui também uma somatória dos uns e zeros, né? Do U e J. Quando é 0, não soma nada. Quando é 1, soma. Então, embora eu esteja calculando aqui uma soma de N vetores dividido por N, na realidade, eu estou somando apenas os vetores que pertencem ao grupo, dividindo pelo número de elementos que tem nesse grupo. E aqui eu tenho um algoritmo que implementa
o processo iterativo que eu expliquei aqui, no slide 12, seguindo essa formalização de atualização da matriz indicadora e de atualização do meu conjunto de protótipos. Então, o algoritmo pede, determine a quantidade de grupos, não é partições aqui, também preciso arrumar isso, tá? Determine a quantidade de grupos, C grupos. Determine um valor pequeno e positivo para o erro. Lembram que eu falei o critério de parada? Eu preciso de uma tolerância para as mudanças dos meus protótipos. Então, eu vou determinar um valor pequeno, porque eu quero parar só quando os protótipos estabilizarem a sua movimentação. Depois, inicialize o conjunto de protótipos aleatoriamente, escolhendo C vetores protótipos dentro do menor intervalo que contém todos os dados do conjunto. Então, o que o algoritmo está pedindo aqui é para você inicializar os seus protótipos nesse espacinho aqui, ó, no menor intervalo de variação das coordenadas dos nossos dados. Porque aí você não vai inicializar esse protótipo aqui, por exemplo, longe desses dados. Você vai inicializar ele aqui no meio dos dados, porque você quer que ele represente os dados. Ou inicializa esses vetores escolhendo C dados do conjunto de dados, que é o que foi feito aqui nessa estratégia do autor Ham e Camber. Poderia inicializar aleatoriamente aqui ou escolhendo aleatoriamente C dados. E depois, bom, você vai ter um contador aqui de iterações, você vai repetir, vai aumentando esse contador para o seu controle. E o que esse looping faz? Atualiza a matriz de pertinência, ou seja, verifica qual dado pertence a qual grupo, calculando a distância dele para todos os protótipos e verificando o protótipo mais próximo. E depois atualiza os protótipos para o centroide do grupo. Até quando? Até que o centroide da iteração atual menos os centroides da iteração anterior chegue num valor que é menor do que o erro que você tolera. Enquanto isso não acontece, você fica no looping de atualiza U, atualiza C, e assim por diante até chegar na sua condição de parada. Aqui tem uma observação de uma alternativa, mas eu nem vou dar muita atenção a ela, porque a gente não costuma usá-la, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo do que acontece ao final de um agrupamento. Então, aqui no primeiro caso, desses dados que estão formando quadradinhos, eu tenho um problema bem comportado. Então, os pontos pretos, ou asteriscos pretos, são os meus dados. E eu aqui pedi para o meu algoritmo encontrar 3 grupos. E esse vermelhinho aqui é o momento, o posicionamento que o meu centroide parou durante as iterações. Então, eu inicializei aleatoriamente aqui no centro esses centroides e eles mudaram, né, se movimentaram para a região onde estão os dados que eles precisam representar. Então, esse é um problema bem comportado de um resultado bastante simplificado. Agora, aqui, nós temos um problema mal comportado, porque olha só, eu tenho um monte de dados aqui, uma densidade muito grande, muitos dados, certo? E aqui no cantinho, eu tenho poucos dados, uma densidade bem pequenininha. Eu gostaria de encontrar 2 grupos aqui nesse problema. O grupo desses vários dados aqui, essa nuvem, e o grupo dessa pequena nuvem aqui. Bom, qual foi o problema que eu ilustrei aqui? Eu inicializei esses 2 protótipos nessa região, certo? Que está marcada aqui. Fiz isso de propósito, justamente para mostrar que o algoritmo não garante aquela restrição 2. Eu inicializei aqui. Conforme eu iterei, o que aconteceu? Quando eu calculei a distância de todos os elementos para os 2 protótipos que estavam inicializados aqui em cima,
O protótipo mais para baixo foi escolhido como protótipo mais próximo de todos os elementos, tanto dessa nuvem quanto dessa nuvem mais rala, certo? Ok, tudo bem, mas aí o que acontece? O carinha foi escolhido, o carinha que estava aqui foi escolhido. Agora ele vai se movimentar para a média dos pontos que ele representa. Quando eu calculo a média de todos esses pontos e desses poucos pontos aqui, a média fica deslocada, porque eu tenho muito mais elementos desse lado. Então, a média fica onde está o centroide aqui, o protótipo aqui posicionado. Ok, tudo bem, passei pela primeira iteração. E agora? Agora eu vou calcular de novo, certo? Todo mundo a distância de todo mundo para esse centroide, desses caras para esse centroide e para esse aqui. Qual centroide vai estar mais próximo dos dados? Este centroide aqui, exatamente esse. E quando eu recalcular o posicionamento dele, ele vai ficar exatamente aqui, ou seja, não tem deslocamento, não sai do lugar, ele não saiu do lugar, esse carinha não saiu do lugar, o algoritmo parou. E agora o que a gente tem? A gente tem um único grupo, porque todos os dados estão representados por esse centroide, e um protótipo aqui sozinho, sem representar ninguém. Ou seja, eu tenho um protótipo que não representa ninguém, isso é um cluster vazio e é uma restrição que eu gostaria de atender, mas eu não consigo atender com esse algoritmo. Bom, para evitar esse tipo de problema, para ajudar a evitar esse tipo de problema, mas não para garantir ainda, a gente pode usar o algoritmo chamado caminhos mais. Na realidade, o algoritmo é o mesmo, igualzinho. A única coisa que muda é a inicialização dos protótipos. Então, ao invés de eu inicializar os protótipos aleatoriamente, sem nenhuma regra, sem nenhum indicativo de como eu poderia fazer melhor, os autores desse artigo aqui, eles propuseram fazer uma inicialização diferenciada. Como é a inicialização que eles propõem? Então, eles propõem o seguinte. Eles vão, deixa eu ir para o algoritmo aqui na frente. Aqui está o algoritmo de inicialização. Bom, nesse algoritmo, esse dx significa a distância de um dado para um centro, ou um protótipo. Qual protótipo? Aquele que é o mais próximo dele, que já foi escolhido. Então, isso é a definição do dx. E aí, como que eu faço para inicializar? Escolha randomicamente um protótipo C1 a partir do conjunto de dados X. Então, eu vou sortear um dado para ser a posição de um protótipo. Tá? Então, exatamente como foi feito aqui atrás. Eu escolho um dado aleatoriamente para ser a posição que um protótipo vai ser colocado. Isso para o primeiro protótipo. Agora, o segundo protótipo, eu vou escolher a partir da escolha de um outro dado do conjunto, mas com essa probabilidade aqui. O que essa probabilidade significa? Então, aqui eu tenho a distância do dado candidato, certo? Para o centroide ou o protótipo mais próximo dele, que já foi escolhido. E aqui embaixo eu tenho a distância de todos os dados para os seus protótipos mais próximos, dentre os protótipos que já foram escolhidos. E eu faço uma probabilidade de escolha, quer dizer, quanto maior for a distância de um dado para o protótipo mais próximo a ele, dentre os escolhidos, maior a chance dele ser sorteado. E o efeito que eu obtenho, então, é escolher x's ou dados x que estão espalhados pelo espaço de entrada, né, espalhado pelo espaço vetorial, tentando sempre escolher como o dado que vai dar a posição para o protótipo, como aquele dado que está mais longe dos protótipos que já foram escolhidos naquele momento.
E eu repito esse passo B até que eu tenha escolhido todos os protótipos que eu preciso. No nosso caso lá do exemplo seriam 3. Então eu executaria uma escolha randômica e 2 escolhas por essa regra. Uma vez que eu usei essa regra, eu vou ter uma distribuição de protótipos melhor do que essa que eu fiz aqui, distribuída pelo espaço dos meus dados e distanciados. Os protótipos vão estar distantes entre si. E aí, a partir dessa inicialização, eu executo os passos do caminhos normais que a gente viu nos slides anteriores. Bom, esse é o algoritmo caminhos, esse é o caminhos mais, que na realidade é só uma inicialização diferenciada, e esse aqui é o algoritmo caminhos em pseudocódigo. Este aqui é o problema de minimização do caminhos, que é resolvido por esses 2 procedimentos, certo? Que representam exatamente aquele processo iterativo que eu expliquei nesse slide. Então, com isso, a gente finaliza essa parte do método do algoritmo caminhos, que é um método por particionamento. Assim, por que ele é um método por particionamento? Porque a gente diz que os protótipos, eles particionaram o espaço em 3 partes. Isso por quê? Imagine que você já treinou aqui o seu algoritmo, os protótipos já estão estabelecidos, você já desconsiderou os dados, você não precisa mais dos seus dados, você só precisa dos protótipos que representam esses dados. Agora, imagine que você recebe um dado novo, e você quer saber, esse dado novo, esse cliente novo, ele pertence a qual grupo de clientes? Então, eu vou calcular a distância desse dado novo para os 3 protótipos, e vou escolher como grupo para esse dado novo, o grupo representado pelo protótipo mais próximo a ele, que nesse exemplo seria este aqui. E isso significa também, se você imaginar o espaço vetorial, que mais ou menos, né? Aqui eu não consigo representar com um quadrado, porque não é um quadrado, né? Mas eu diria que mais ou menos eu poderia falar que qualquer dado que aparecer aqui nesse quadrado, ele faria parte deste grupo aqui, porque ele está mais próximo desse protótipo. Então, esse protótipo criou uma parte do espaço para esse grupo. Esse protótipo aqui, ele delimitou uma parte do espaço para esse grupo. E esse protótipo, esse outro aqui, uma parte do espaço para esse grupo, certo? Eu não consegui desenhar usando essa ferramenta aqui, mas eu vou procurar uma imagem depois para mandar para vocês. Eu disponibilizo a imagem lá no Disciplinas para vocês verem as partes criadas por cada um dos protótipos.